Qual é o papel do Espírito Santo no estudo da Bíblia? Olá, meu nome é Maurício, seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade, um canal dedicado ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos na série Interpretação Bíblica. Nesta série estamos vendo os fundamentos da interpretação da Bíblia, da hermenêutica bíblica. O tema de hoje é o Espírito Santo, nosso professor. Tem pessoas que acreditam que podem interpretar a Bíblia utilizando apenas as ferramentas da hermenêutica. Mas precisamos do nosso professor, o Espírito Santo, para que ele nos guie em toda a verdade. Afinal, foi ele que inspirou os profetas da Bíblia, ele também vai iluminar a mente daqueles que estudam a palavra de Deus. Este é o tema que vamos estudar hoje. Pegue a sua Bíblia e vem comigo. Série Interpretação Bíblica, o Espírito Santo, nosso professor. Nas modernas abordagens de interpretação das Escrituras, acredita-se que é possível determinar o significado da mensagem bíblica, bastando apenas que se utilize as ferramentas de interpretação, independentemente de qualquer ajuda sobrenatural. Assim, até mesmo uma pessoa que não seja cristã e que não crê em Deus é capaz de interpretar corretamente a Bíblia. Será? A Bíblia é produto da inspiração divina. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. O apóstolo Paulo escreveu: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Foi o Espírito Santo quem moveu os profetas a escreverem a mensagem divina. E é Ele mesmo quem nos instrui e ilumina a nossa mente quando estudamos a Bíblia. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela somente pode ser compreendida corretamente com a ajuda do Espírito Santo. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. João capítulo 6, verso 45. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Ao estudarem a Bíblia, algumas pessoas resistem em aceitar a ajuda do Espírito Santo, porque acham que isso dá margem a uma interpretação subjetiva, ofuscando uma investigação neutra baseada em sólidos princípios de exegese, que é a interpretação profunda de um texto bíblico, e hermenêutica, que é a arte e ciência da interpretação. É claro que qualquer tentativa de interpretação que ignore tais princípios irá provavelmente cair no abismo do subjetivismo, mas uma correta interpretação das Escrituras somente será possível com a ajuda do Espírito Santo. Ao interpretar as Escrituras, o ideal, portanto, é combinar a dependência do Espírito Santo com uma rigorosa exegese baseada em princípios hermenêuticos.
nunca chegaremos à correta interpretação da Bíblia se dependermos unicamente das ferramentas da hermenêutica. Afinal, ninguém que se aproxima da Bíblia o faz com a mente vazia. Todos nós, até mesmo os eruditos, quando nos aproximamos da Bíblia, inevitavelmente trazemos conosco nossos pressupostos e experiências de vida, que em maior ou menor intensidade, consciente ou inconscientemente, influenciam a nossa compreensão das Escrituras. Temos visões distintas da realidade e do mundo, que assumimos como verdadeiras, mesmo que não seja possível comprová-las. O conjunto dessas visões, que chamamos de cosmovisão, irá determinar o que é ou não importante para nós. De certa forma, ela atuará como um filtro, separando, alterando, eliminando ou salientando conceitos e verdades das Escrituras. A cosmovisão de uma pessoa é formada através da educação dada pelos pais, escola, sociedade, cultura local, mídia, religião, amigos e experiências. A nossa cosmovisão se desenvolve no decorrer da vida, podendo sofrer mudanças radicais quando, por exemplo, passamos pelo processo de conversão a Cristo e à sua verdade. Ao sermos convencidos da verdade, como está apresentada na Bíblia, percebemos que muitas das coisas que antes críamos serem verdadeiras eram inverídicas. Assim, a nossa cosmovisão sofre profundas alterações. Porém, uma conversão a Cristo não apaga automaticamente tudo aquilo que aprendemos e aceitamos como verdade nos anos anteriores de nossa formação. O que ocorre é uma tentativa de ajustarmos e alinharmos as novas crenças à nossa cosmovisão central. A mudança da cosmovisão é gradual e ninguém é capaz de escapar por si mesmo de sua influência. É por isso que o papel do Espírito Santo como nosso professor é fundamental no estudo da Bíblia. Somente com ele poderemos compreender corretamente a Bíblia, transpondo os obstáculos criados pela nossa cosmovisão. Disse Jesus a respeito do Espírito Santo: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João, capítulo 14, verso 26 e capítulo 16, verso 13. Cumprem aos sinceros estudantes da Bíblia estarem sempre abertos à alteração e ampliação de suas ideias, com base nas Escrituras. E não vos conformeis com este século, escreveu Paulo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Ao estudarmos a Bíblia, devemos ter a mente aberta para aprendermos novos conceitos ou alterarmos conceitos anteriores. Ao fazermos isso, porém, devemos tomar o cuidado de não nos submetermos a nenhum sistema externo à Bíblia que imponha preconcepções que limitem a nossa compreensão dela. Por exemplo, o sistema naturalista, que estabelece uma relação de causa e efeito, excluindo a atuação do sobrenatural, ou o sistema evolutivo, baseado no axioma evolucionista, ou o sistema relativístico, no qual verdades absolutas são rejeitadas.
O Espírito Santo é o nosso guia, nosso professor no estudo da Bíblia. Porém, isso de nada vale se não estivermos dispostos a sermos transformados por Ele. Temos que ter uma atitude de disposição e concordância para seguir o que a Bíblia diz. Quando nos deparamos com uma nova verdade apresentada pela Bíblia que antes desconhecíamos, nossa atitude deve ser a mesma de Davi. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até ao fim. Salmo capítulo 119, verso 33. Inclusive, a disposição em seguir o que a Bíblia diz é um pré-requisito para compreendê-la corretamente. Disse Jesus: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João capítulo 7, verso 17. Em suma, a Bíblia não pode ser interpretada corretamente sem a ajuda do Espírito Santo e sem a disposição pessoal em obedecer-lhe, custe o que custar. Devemos permitir ser transformados pela palavra de Deus. Exige-se do estudante da Bíblia que seja um homem espiritual, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15. Ao estudarmos a Bíblia, que possamos estar com a mente aberta para ouvir o que o nosso professor, o Espírito Santo, está querendo nos ensinar. Que possamos também estar com o coração aberto para seguir o caminho que Ele nos indicar. Se você gostou desse vídeo, eu lhe convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, Jesus te abençoe. Tchau!